Emissão de boletos. Este vídeo tem como objetivo orientar de forma clara e prática o uso da tela de emissão de boletos. A proposta é apresentar um passo a passo simples, mas completo, que permita ao usuário realizar emissão, consultas de boletos e principalmente realizar as devidas configurações, garantindo a correta comunicação com as instituições financeiras. A funcionalidade de emissão de boletos no sistema é essencial para manter o controle financeiro e garantir que as cobranças sejam processadas corretamente pelo banco. Entre os principais benefícios destacam-se: consulta rápida de boletos por cliente, data, status de pagamentos e outros filtros, geração automática do bordereau KNAB com layout adequado ao banco configurado, otimizando o envio de remessas. Redução de erros manuais e retrabalhos, com processos integrados entre financeiro, cobrança e conciliação bancária. E melhoria na gestão de recebíveis, com maior agilidade e segurança no controle de valores a receber. Neste vídeo abordaremos os principais tópicos referentes à emissão de boletos, como os tipos de dados necessários para configurações, como realizar as configurações do sistema, entrada de documentos, emissão de boletos, consultas e pesquisas. Para realizar as configurações no sistema, alguns dados inicialmente nós coletamos junto à empresa, junto ao cliente. Então se faz necessário entrar em contato com o responsável financeiro da empresa que tem o objetivo de gerar boleto pelo sistema e coletar os principais dados. Tá? Alguns deles eles são comuns entre os bancos. Tá? Então são dados que toda homologação, né, toda emissão de boletos vão ser necessários e é comum, independente do banco. Né? Alguns deles são o número da agência, né, que é o código numérico que identifica a agência bancária onde a conta está registrada, né, é essencial para validar a conta bancária do beneficiário, para configurar as remessas, né, e o retorno. Okay? Número da conta corrente. Tá? Também é algo comum entre as instituições financeiras, né? Entre os bancos. Então precisa da conta bancária, onde o valor do boleto será creditado. Né? Então sem esse dado não é possível, né, registrar corretamente o boleto ou receber valores de forma automatizada. O número da carteira, né? O que é o número da carteira? É o código fornecido pelo banco, tá? Isso é com o banco, que vai definir o tipo de cobrança, se ela é registrada, se ela é sem registro, com protesto, sem protesto, etc. Esse número de carteira é coletado com o banco, né, de acordo com o serviço que a empresa contratou, né, com o tipo de cobrança que a empresa contratou com o banco, e esse número ele varia também de banco a banco. Tá? Então, digamos, remessa registrada num banco, o código é um, e por outro banco também, remessa registrada, pode ser o outro código. Então, isso varia de banco para banco e de acordo com a modalidade de cobrança. Né? Então, é importante porque isso influencia no quê? No tipo de serviço oferecido pelo banco na cobrança dos boletos. Tá? Define regras e tem prazos também de acordo aí com o tipo da carteira. Né? O básico também é o CNPJ, né? Então, que é o CNPJ da pessoa jurídica, né? Que é conforme o cadastro. O número da conta ela sempre vai estar vinculada a um CNPJ. Tá? Então, normalmente se a gente pegar uma empresa que emite boleto aí, por duas contas correntes diferentes, então cada conta corrente normalmente ela vai ter um CNPJ diferente. Pode ser iguais, né? Então contas diferentes com
CNPJs iguais também pode acontecer, tá? Mas sempre vai estar o número da conta vinculado ao CNPJ. Então, quando for coletar essas informações para configurar no sistema, sempre peça o número do CNPJ que está vinculado à conta corrente. Ok? Outro campo também que é comum, né, a gente coletar aí para fazer as configurações iniciais, a parte de multa e juros, né? Então, sempre quando também for coletar esses dados iniciais, pergunte também qual que é o percentual de multa e de juros que está já estabelecido ali para aquela conta, tá? Ou seja, o percentual de multa por atraso, os juros diários para serem aplicados após o vencimento do boleto, né? Ou em caso de atraso, né? Então, vai definir o que, né? Os juros e a multa. Define as penalidades por atraso e influência no cálculo, né? Influencia no cálculo de valores e atraso dos arquivos remessas, tá bom? Então, basicamente seria isso. Então, sempre colete o percentual de multa e de juros, né, estabelecido para aquela conta, tá bom? Isso também é importante ressaltar o que? A gente configura no sistema, tá? Para ir para a remessa também, porém, a empresa também tem que fazer essa configuração no sistema do banco, tá? Então, isso é importante, tem que fazer a configuração nos dois âmbitos, né? Nas duas pontas, configura no sistema do banco, tá? Percentual de juros de multa, e também a gente traz isso para dentro do sistema. Então a gente configura percentual de juros e multas dentro do sistema também, tá? Não só para o cálculo, mas também para o texto, né? Então aquele texto padrão que sai no corpo do boleto, né? Após o vencimento, cobrar multa e juros de tanto. Então isso também sai no texto, tá bom? E a cobrança e protesto, né? O que seria isso? Se a empresa trabalha com protesto automático, né? Ou seja, o boleto atrasou, depois de tantos dias, o sistema do banco deve protestar esse boleto, né? Isso é uma instrução, isso é uma orientação que vai para o sistema do banco. Qual banco? O boleto está atrasado há 10 dias, após 10 dias, já coloca ele como na modalidade de protesto, tá? Então, isso é uma instrução que a gente passa através da remessa, né? Então, pode o banco já executar a ordem de protesto, né? Isso também varia de banco para banco, tá? Então, verifique com a empresa se ela trabalha com esse mérito de protestos, tá? Não é toda empresa que trabalha. Aí precisa coletar qual é o código de protesto e quantos dias de protesto, tá? Isso é por banco também. Cada banco tem o seu código ali, né, indicando que deve realizar o protesto automático. Então, esse código ele vai ter o que, né? Ele vai identificar, né, no caso, novamente, em caso de não pagamento após tantos dias, esse boleto deve ser protestado. Então, isso é importante porque vai fazer o que? Vai automatizar a cobrança judicial, né? Ou seja, o protesto em cartório, né, que é usado em cobranças mais rígidas, né? Evita um pouco de inadimplência. Então, pelo medo, né, o cliente do outro lado, muitas das vezes, ele acaba realizando o pagamento porque ele entende que vai ser protestado, né, vai entrar em cobrança judicial. Não é normal isso, tá? Normalmente as empresas, eu noto muito que as empresas hoje em dia, elas preferem fazer a ordem de protesto de forma manual, entrar lá no sistema do banco e colocar aquele boleto para protesto, tá? Então é algo pouco mais pontual, é que eles vão tentar conversar com o cliente, convencer, né? E só em último caso entrar aí numa cobrança judicial através do protesto em cartório, tá bom? Então, mas caso tenha, tem que configurar. Então, colete também junto ao cliente o código de protesto e os dias de protesto. Ok? Avançando aqui, essas são as informações padrões, né? Normalmente para todos os bancos são as mesmas informações a gente coleta, mas pode ter alguma variação, né? Então tem alguns bancos que vai ter alguns dados a mais para ser coletado, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar agora sobre o código do convênio ou acessório escritural, né? O que é isso, né?
é o número fornecido pelo banco, que representa o contrato firmado entre o banco e o cliente para a emissão de boletos, né? Isso é importante porque vai permitir gerar boletos vários e configurados de acordo com o acordo, né, entre a empresa e o banco, tá? Resumindo, é um código, né, contratual entre as duas partes. Isso sai dentro, né, lá da remessa bancária. A gente vai falar já já sobre remessa. E tem alguns bancos que exigem esses dados, né? Então nós coletamos também. Então, dependendo, vou pegar um exemplo aqui: Banco Bradesco, Santander. Além das informações básicas que eu já comentei, né, no mundo da agência, conta, etc. No caso do Santander e Bradesco, tem que ser coletado também esses dados, tá bom? Para poder fazer a configuração dentro do sistema. O outro, né, dado também que pode ter variação, né, dependendo do banco, vai ser necessário coletar também o dado do código do beneficiário e o número do posto do beneficiário. Tá, como exemplo, Banco Sicredi. Banco Sicredi é necessário ter essas informações, né? Então, o que é o código do beneficiário? É o código usado pelo banco que vai identificar o cliente emissor do boleto, tá? Isso também pode ser chamado de código de cedente, tá? Então, varia um pouco aí o termo, mas ou é código beneficiário ou é código de cedente, tá? Então, o Sicredi usa essa informação, tá? Então para identificar quem que é o cliente emissor, é algo interno deles lá. Além disso, o Sicredi também vai pedir o que? O posto beneficiário, tá? O que é o posto beneficiário, né? É o número usado, né, para identificar as unidades ou a agência do beneficiário, tá? É exigido para alguns bancos, né, como do exemplo do Sicredi que eu estou comentando agora, para validação do convênio ou da carteira, tá bom? Aqui só explanando um pouquinho qual que é a ideia, né, qual que é a aplicação desses campos, mas também, dependendo do banco, vai ser necessário ter esses dados para configuração também, tá? Então, código do beneficiário e número do posto beneficiário, ok? Avançando aqui também, no caso de bancos que trabalham numa espécie de cooperativa, né? Então a gente tem aí o Sicoob e a própria Sicredi, né? Então eles vão pedir aí o número da cooperativa, tá? Que vai identificar aí a cooperativa de crédito, né? Equivalente aí ao número da agência dos bancos tradicionais, né? Então é importante aí o número da cooperativa, tá? Para poder gerar os boletos e configurar as remessas. E o código do cedente também, tá? É o número que identifica aí o emissor do boleto no sistema do banco, tá? Então, repara que o código do cedente e o número do posto beneficiário que eu comentei, né? Eles têm equivalência aí entre eles, tá? Às vezes pode ser o mesmo tipo de código, mas um banco conhece de uma forma, né, a nomenclatura, o outro banco conhece de outra forma a mesma nomenclatura, tá bom? Mas são esses dados aí que pode ter um pouquinho de variação dependendo do banco e tem que ser coletado aí junto ao cliente, tá bom? Além desses dados, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas o que é importante sempre ressaltar? Tem que abrir um protocolo, né, junto ao banco, tá? Então o cliente, né, ele vai ter que entrar em contato com o gerente, né, e abrir um protocolo ali de homologação, tá? Por quê? Porque nós vamos gerar o boleto, né, de teste, a remessa de teste, mandar para o banco, né? Então, quando o gerente ele abre esse protocolo, vai vir ali alguns dados, né, um contato, né, um ponto focal lá no banco, para nós mandarmos o boleto e a remessa para validação, tá? Então é importante. Então, apesar desses dados aqui, algumas nomenclaturas serem bem estranhas, né, mas esses dados são padrões, dependendo do banco, e quem vai disponibilizar esses dados para nós, né, é o cliente ou é o gerente, né? Então o gerente vai passar esses dados. Normalmente, dependendo do banco, também, quando ele abre esse protocolo, né, de homologação lá interno com o banco ele já manda um e-mail automático que já vem com todos esses dados, tá? Já vem tudo completinho. Tá? Vem uma tabela, às vezes, né,
já com todas as informações necessárias. Aí basicamente é só copiar e colar para dentro dos campos do sistema, tá bom? Então acaba sendo meio interessante. Então, ressalta aqui que é importante coletar junto ao cliente esses dados, pedindo aí para ele abrir o protocolo, né? E junto com esse protocolo, o e-mail para nós mandarmos aí, né? O boleto de teste, a remessa de teste para validação. Então sempre vai ter esse e-mail aí de um contato lá do banco, tá? E, novamente, esses dados, qualquer dados aqui que tenha dúvida, o que é, para que, onde que eu pego, o cliente ele sempre vai pegar com o gerente, tá bom? Então é muito importante ter o protocolo e um e-mail de contato lá do banco, tá bom? Avançando aqui, a gente vai avançar no próximo slide, ó, o que é o arquivo KNAB? Né? A gente fala muito isso, né? O KNAB, né, é uma abreviatura que é do Centro Nacional de Automação Bancária, né? Ou seja, é um padrão de arquivo TXT, tá? Que é definido pela FEBRABAN, né? Então, já é algo padronizado aí. Então, o KNAB é um arquivo TXT que ele é usado para comunicação entre sistemas e banco, tá? Isso aí é algo padrão aí de mercado. Principalmente para remessa, envio de boleto e o retorno, que é a baixa do boleto, tá? Então, a modalidade KNAB é uma troca de arquivos TXT, tá bom? Então, no mercado, os dois tipos de KNABs, né, padrão aí é o que? O KNAB 400, né? Qual que é a característica, né, do KNAB 400? Ele é formatado, né, com 400 caracteres por linha. A gente vai ver isso, né, mais para frente. Eu vou mostrar a diferença dos dois arquivos, né? Ele é mais antigo, usado aí por muitos bancos. Cada linha vai representar um boleto, tá? Então a gente tem um formato aí de 400 caracteres, né? Ou seja, 400 caracteres por linha, onde cada linha vai ter um boleto representado ali com os dados, né? Tudo bonitinho, né? E tem a estrutura mais simples, porém menos flexível, tá? Essa é a característica do KNAB 400, né? Ele é usado aí normalmente, tá, para boleto simples, cobrança registrada ou sem registro, né? Para quem trabalha ainda com esse método de sem registro. Se eu não estiver enganado, o Banco Central ele já derrubou, né, de algumas formas, o boleto sem registro, diminuiu aí, né, a questão de emissão de boleto sem registro. E também, né, uma outra característica aí do KNAB 400 também é para arquivos menores, né? Então, sem tanto volume aí de boleto, tá? Aí agora a gente tem uma outra modalidade também, que é o KNAB 240, tá? O que é o KNAB 240? Ele é um formato também, né, seguindo a mesma linha do outro, só que ele é menor, ó. Então ele é um formato com 240 caracteres por linha, né, ó. O outro é 400 caracteres por linha, esse é 240 por linha, menor, né? Por quê? Porque ele divide, né? Ele tem uma divisão aí em segmentos. Então, todas as informações não ficam numa linha só, vai ter uma divisão aí em segmentos, vai ter mais linhas, né, abaixo da linha principal. Também a gente vai verificar isso mais para frente, tá? Ele é mais moderno e flexível, né? Permite incluir mais informações como juros, né? Juros, multa, protesto, né? Então, tem mais informações que acabam entrando, né, dentro desse formato de arquivo, porque como ele divide aí, né, em segmentos, então fica mais fácil, tá? Então, colocar mais informações. O outro já não tem essa flexibilidade, né? É uma linha só por boleto, né? E até 400 caracteres, né? Então, eu não consigo colocar muita coisa lá dentro, né? Então, o 240 ele dá essa flexibilidade por essa quebra aí, né, por linha, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso mais para frente. Também que na 240 ele é recomendado para empresas com maior volume de operações, né, ou necessidade de mais detalhes, tá? Então, mais tipo de operação, né, mais detalhes dentro do arquivo, tá? Então, dependendo da necessidade aí, pode ter mais dados para sair dentro da remessa, ok? Ele é usado para integração com bancos digitais ou tradicionais,
né? Detalhamento, né, de múltiplos tipos de cobrança, né? Então eu posso ter vários tipos de cobrança aí dentro do arquivo, né? Pagamentos de boleto, TED, DOC, folha de pagamento, né? Então o KNAB 240 ele abre um leque muito grande, né, de modalidades, ok? Falando de KNAB, não tem como deixar de falar de integração via API, tá? Que é a praticidade, né, do momento, tá? Então todos os clientes hoje eles buscam, né, esse tipo de integração, que é a integração via API. O que é a API, né? É a interface de programação de aplicações, né? Ou seja, o sistema ele vai se conectar diretamente com o sistema do banco, né? Então o ERP ele se conecta diretamente com o sistema do banco para trocar os dados. É diferente do KNAB. O KNAB a gente trabalha muito com o arquivo TXT, né? Gera o arquivo, pega o arquivo, coloca no sistema do banco. O banco gera o arquivo, pega o arquivo e coloca no sistema da Brascom, né? Então, há uma troca aí de TXT, né? De arquivo TXT de forma manual, né? Via API não, já é algo mais interessante. Então, quais são as vantagens da integração via API, né? O boleto ele é registrado automaticamente. As baixas são feitas em tempo real, né? O retorno de pagamento também ele é instantâneo. Tem menos erros manuais, olha que interessante, né? E é ideal para sistemas em nuvem, tá? Ou seja, a facilidade, né, operacional, né, da integração via API é muito grande comparado à troca de arquivo KNAB, tá? Ele é muito grande, né? Tudo em tempo real, né? Algo automático, né? O TXT já não, o TXT ele vai depender da troca de arquivo, né? Então, digamos, gerei os boletos no sistema, os boletos só vão existir no sistema do banco quando eu pegar o arquivo e colocar no sistema do banco, né? E vice-versa, né? Só vai baixar os boletos no sistema quando eu pegar o arquivo do banco e colocar no sistema da Brascom, né? Então tem que ter essa troca manual, né? Vai depender aí de pegar arquivo, colocar arquivo, né? Nos determinados locais, né? O API já não, o API é algo em tempo real, né? Diminui aí a necessidade do usuário, né? Não preciso do indivíduo humano estar interagindo. Então acaba sendo bem interessante a integração via API, né? E mais um detalhe que é importante, tá? A integração via API não precisa de tantos dados, né? Os tradicionais sim, né? Que é número de carteira, agência, conta, o CNPJ, aquele padrãozão, né? Sim, né? Multa, juros, né? Protesto, ok, né? E o que ele vai ter de diferencial, né? Tem que ter um token, tá? Então lá no sistema do banco tem uma parte de geração de token ou do certificado. Aí vai pegar essa chave do certificado ou esses dados de token e colocar dentro do sistema para que haja a comunicação, tá bom? Então é a grande diferença, né? Diversas, né? Entre o KNAB e a API, ok? Então eu até tenho um resuminho aqui, ó, uma tabela de resumo, né? Mostrando aí, né, a característica e a diferença, né, entre as modalidades, ó, KNAB 400, KNAB 240 e o API, né? Ou seja, do mais difícil, né, do mais antigo para o mais, né, atual, né, mais moderno, tá bom? Então a gente vê aqui uma tabela bem interessante, ó, que vai mostrar a estrutura, né? É simples, né? No caso do KNAB 400, que a gente já viu, a linha é fixa, né? O 240 ele é modular, né? Ou seja, ele é segmentos, né? Então eu consigo quebrar em várias linhas ali para ter os dados, né? Referente a um boleto. Então um boleto só ele pode ter várias linhas. O KNAB 400 não, é um boleto por linha. Então é diferente, tá? A gente vai analisar um pouquinho mais a fundo a estrutura mais para frente. E a API, comunicação direta. O uso, né? Boleto simples, tá? Para o KNAB 400, normalmente para boletos mais simples. KNAB 240 para boletos mais complexos, que exigem mais dados, né? E API praticamente para tudo, tá? Para boletos, para pagamentos, né? Para OFX, né? Para extrato, né? Então a API ela permite uma gama muito grande aí de integração, né? De modalidade, além
da troca de boletos, tá? Então a gente avança aí, sai um pouquinho de boletos e trabalha aí com outros méritos referente a financeiro, né? Falando um pouquinho da atualização, né, bem rapidinho, né? Então, KNAB 400, a atualização é através manual, né, troca de arquivo. KNAB, né, 240 também, que eu comentei, né, tem que pegar o arquivo, gerar o arquivo. Pela API não, pela API é algo automático, né? A integração ela é indireta, ou seja, tem que ter o arquivo, né, nas duas modalidades aqui, né, no 400 e 240. O API não, a API já é direta, bacana. Velocidade média, né? Média, né? Porque depende, né? Da geração do arquivo, né? Você vai gerar o arquivo do sistema, vai colocar no sistema do banco, né? Normalmente o retorno do banco é sempre um dia útil, né? Ou no final do mesmo dia, até 4 horas, ou no dia seguinte, tá bom? Então é uma velocidade média aqui nos dois casos, tá? A API é em tempo real, né? Então, gerei o boleto já aparece no sistema do banco, o cliente pagou, né? A baixa já acontece dentro do sistema, né? E complexidade de uso, né? KNAB 400, tá? 240 aqui, fica entre média e baixa, né? E a API, né? No caso aqui, ela é alta, por quê? Porque ela vai requerer, né, desenvolvimento, né? A configuração vai precisar do certificado ou do token, né? Então, essa complexidade de uso aqui, ela está sendo mais interferida aí pela complexidade de configuração, né? Ou no caso aqui, né, da API, desenvolvimento, tá? Dependendo do banco, né, as APIs mudam, né? Toda a estrutura ali de codificação para que haja a integração vai mudar, né? Diferente do KNAB do 400 e 240. Isso é meio que padrão, né? Como é algo já definido pelo próprio FEBRABAN, né? Ele já fica algo padrão, né? Então não tem muita mudança aí de estrutura. Agora a API já não, a API a gente já tem uma variação aí dependendo do banco, tá bom? Então só para a gente entender um pouquinho aqui do resumo de tudo que já foi falado, ok? Aí agora a gente vai aplicar aí um pouquinho dessas configurações dentro do sistema. Então, para reforçar o que é necessário, né? Qual que é o passo a passo aí do processo de homologação interna? Pegar as informações junto ao cliente, que é essa primeira etapa. Com essas informações em posse de efetivo cadastro dentro do sistema, as configurações, agência, banco, né? Todos aqueles dados que eu já apresentei. Aí fazemos o teste de remessa e boleto. O que é o teste, né? É gerar no mínimo aí 5 boletos, né? O valor daí mínimo de 5, 10 reais cada boleto. E a gente envia esse arquivo com o boleto, né? E a remessa para o banco, né? Para aquele contato que o gerente disponibilizou, né? No e-mail. E para ele fazer o que? Validar os dois arquivos, tá? Então eles podem dar algum tipo de rejeição ali, tanto no arquivo remessa como no layout do boleto. Então eles vão pontuar ali, dando esse retorno, ó, precisa ajustar isso, né? Então eles sempre vão dar algum tipo de retorno, tá? Então a gente faz esse processo aqui de validação, tá bom? Dando certo com o banco, aí a gente avança aqui, a gente emite boleto de 10 reais e pede para o cliente fazer, né, o pagamento, tá? Ele pagou, dá o tempo ali do processamento do banco, né? Esse boleto foi creditado ali na conta corrente, então quer dizer que tá tudo certo, né? Então ele girou o boleto, registrou a remessa, fez o pagamento, né? Então dá um prazo, né, entre uma etapa e outra, né? Então gera o boleto, emite a remessa, transmite a remessa para o banco registrou a remessa, efetiva o pagamento, tá? Efetivou o pagamento, né? Dá o tempo de processamento, que normalmente é um dia, né? Para consultar para ver se o crédito caiu. O crédito caiu, então tá tudo certinho. Normalmente a gente sempre recomenda o cliente enviar por e-mail, né, a comprovação do pagamento, né? E também, se possível,
a exibição ali da francesinha, né? Exibindo o crédito na conta, tá bom? Então são esses processos. Pega a informação, cadastra, né? Emite boleto de teste, envia para o banco. Deu certo? Beleza. Caso tenha alguma rejeição, né? A gente corrige, né? Esse erro que o banco apontou, manda de novo para o correspondente bancário, né? Até ele dar ok. Deu ok, aí a gente entra nessa última etapa que é um teste real, né? Emite boleto de R$ 10 aí, pede para o cliente pagar, o cliente pagou, computou esse valor no banco, né? O processo está concluído, a gente só pede para ele mandar aí a cópia, né, do comprovante de pagamento e também, se possível, da francesinha exibindo ali o valor acreditado na conta, tá bom? Um outro teste também que é interessante fazer é gerar um segundo boleto, deixar ele atrasar. Por quê? Porque para a pessoa entrar lá no sistema do banco como se ele fosse gerar uma segunda via. Que na hora que gerar essa segunda via, o boleto atualizado, já exibir, né? O cliente ele conseguir gerar o segundo boleto lá no sistema do banco já com a multa e os juros computados. Então é interessante fazer esse segundo teste também, se possível, tá? Então são 3 operações, né? A validação junto ao banco do boleto e remessa, a validação com o cliente para ver se o valor computa, né, diante de um pagamento, tudo certinho, acredita na conta. E a terceira validação é o boleto em atraso para ver se calcula os juros e multa na atualização do boleto, na segunda via de boleto, tá bom? Que o cliente ele consegue fazer normalmente pelo sistema do banco, tá bom? Então vamos aplicar tudo isso agora dentro do sistema. Então, estando na Brascom, a gente vai vir aqui na parte de menu, parâmetros, okay? Aí aqui em parâmetros a gente pode pesquisar por conta aqui em cima, que vai estar aqui dentro da parte de tabelas gerais, né? Então acessa a conta corrente. Então, passo a passo de cadastro, né? Digamos, o banco não está cadastrado, a agência não está cadastrada, a conta não está cadastrada. Então, eu poderia vir aqui, ó, novo banco, né? Cadastro banco, que é bem simples, né? Então, digamos, o Banco do Brasil, código 1, Banco do Brasil. Tá? Lembrando que o código do banco aqui tem que respeitar o código de acordo com o Banco Central, tá? Cada banco tem o seu código. Então, respeita o código ali de acordo com o Banco Central. Tem que ser idêntico, tá? Então, segue aí a regrinha do Banco Central. Tá bom? Aí grava aqui o banco. Grava o banco, né? O próximo cadastro que a gente executa aqui é a agência, tá? Então, a gente vai fazendo nessa sequência aqui. Banco, agência e conta. Aí, clica em agência. Aí, o banco já vai aparecer. Olha lá, Banco do Brasil. Aí eu coloco a agência, se tiver dígito com dígito, e dou uma descrição, né? Agência do Banco do Brasil do Central, né? Agência do Banco do Brasil da rua Taipas, né? Então, pode colocar uma descrição aqui que é algo interno. Mas o importante aqui é a agência e dígito se tiver. Aí grava também. Gravou a agência, aí o próximo cadastro é a conta corrente. Tá? Aí a gente seleciona aqui, vou pegar o exemplo, Banco do Brasil, tá? A agência, ó, já aparece aqui, né? As agências cadastradas. Aí eu coloco agora o número da conta com dígito, né? Vamos fazer na simulação, digamos que seja essa conta. Coloco uma descrição interna também, né? Conta, né? Banco do Brasil, 28, aí dá uma descrição, né? De acordo com a necessidade, aí, algo bem visual para aparecer nas telas. Os locais, né? Então, essa conta aqui é de qual empresa, né? De qual CNPJ? Digamos que seja do CNPJ 1. Tá? Então, isso aqui é importante, essa amarração, porque os dados da empresa vão de acordo com o local selecionado, né? Aí aqui vai ter dia de início de exercício, tá? Aqui eu sempre coloco
o 1 de janeiro de 2025, tá ok? Outro campo que é importante, né, procurar se atentar e não deixar de preencher, é esse campo aqui, ó, percentual de juros de multa, tá? Então, digamos, a multa é 2% ao mês e os juros é 0,33 ao dia, né? Então eu posso colocar aqui percentual de juros dia. E aqui a gente tem aquele conceito da remessa, ó. É uma remessa digital, né? É o KNAB 400, né? Ou é o FEBRABAN 240, né? Então a gente tem aqui qual que é o tipo da remessa, que é o que nós conversamos aí nos slides, né? Então, digamos, aqui Banco do Brasil vai ser 240, tá? Sempre caso de dúvida, dá uma perguntada, né, internamente, se aquele tipo de banco já opera com 240, com 400, já opera com digital, né? Então, pergunta aí pro responsável do suporte ou da implantação, né? Ou da programação também, qual que é a modalidade que determinado banco já trabalha, tá bom? Às vezes já trabalha com duas, com as três, né? Só com uma, tá? Então a gente tome cuidado aqui com essa seleção. Então no caso aqui do Banco do Brasil eu já sei que é 240, né? E bacana. Então aqui a primeira parte já está preenchida. Aqui do ladinho a gente vai ter a parte de remessas, ó. Sempre aquele conceito de abas, né? Aí vai ter uma aba aqui de remessa. Aí aqui eu vou pegar a identificação da empresa no banco, né? São todos aqueles detalhes que eu comentei, que normalmente quando o gerente ele abre ali o protocolo, né, de homologação interna, né, criando aquele contato com a pessoa interna do banco para onde nós vamos mandar o boleto e a remessa. Quando é aberto esse protocolo, né, vem um e-mail, né, para nós, já com esses dados, né? Então, dependendo do banco aqui vai ser o número do CNPJ da empresa, ou dependendo do banco vai ser agência e conta, né? Então, tem uma pequena variação aqui também nessa questão da identificação da empresa do banco, tá? Aí a gente coloca a identificação, tá? Número da carteira, que eu já comentei lá nos slides também, né? Então, digamos, a carteira aqui seria a carteira 19, tá? Ou 17, né? No caso do Banco do Brasil, né? Ou 109 no caso do Itaú, né? Então vai também seguindo o que foi passado aí de dados conforme a gente solicitou lá com o banco, né? Número do contrato, o mesmo conceito, vai ter ali esse retorno do banco, tá? Sequencial da remessa, isso aqui é importante, tá? Então aqui a gente pode deixar sequencial da remessa vai ser 1, né, que ele vai dar uma continuidade, cada vez que você gerar uma remessa do sistema, vai gerar remessa 1, 2, 3, e o principal é isso aqui, gente, ó, tome cuidado com esse campo, ó. Tá? Se o cliente já gera boleto por outro sistema, né, ele já está gerando boleto pelo outro sistema e está vindo para a Brascom, né, então, ele já gerou 500 boletos lá, então, provavelmente, no número sequencial lá do boleto tá do 1 ao 500. Então na Brascom vai começar a partir do 501, né? Então se ele já gera boleto pelo outro sistema, vê qual foi o último nosso número, né? Que é o número de controle do boleto. Vê qual foi o último número gerado e coloca aqui para dar uma continuidade na Brascom, tá bom? Esse aqui é importante, tá? Então confere lá com o cliente, né, qual foi o último nosso número gerado no outro sistema, e a gente vem aqui e replica essa numeração nesse campo, tá? Ele é extremamente importante, não vai dar conflito, tá? Depois lá com o banco, tá? Então digamos, se ele já gerou o boleto 1 do sistema e na Brascom começa do 1 de novo, na hora de registrar o boleto vai dar rejeição, porque aquele número já existe, né? É equivalente ao número da nota, né? Nota 1, 2, 3, né? Boleto 1, 2, 3, né? Então é a mesma ideia, tá? Então esse campinho, ele é extremamente importante, tá bom? Aí aqui a gente tem uma outra aba também, que é a aba de texto, tá? Também uma aba interessante, aqui a gente consegue colocar as instruções, né? Após o vencimento, cobrar multa de... Tá? E aqui a gente tem os mnemônicos, né? Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um mnemônico de valor de multa. Se eu colocar aqui, digamos, ó, já está 2% de multa, o que o sistema ele faz? Ele calcula
né? Ele aplica os 2% em cima do valor do boleto, e no texto aqui ele vai colocar, após o vencimento, cobrar multa de R$10, né? Então ele já calcula, né, de acordo com o valor do boleto, né, para sair no textinho, aquelas instruções, né? Poderia fazer a mesma coisa aqui para a parte de juros, né? Olha lá, após o vencimento, cobrar juros de... Aí é o mesmo conceito, ele vai olhar o valor do boleto, aplicar o 0,33 que eu coloquei aqui, vai calcular, e no texto aqui ele vai substituir a mensagem, lá, após o vencimento, cobrar, né, juros, né? Aí aqui os juros é um código, aí ele vai colocar esse resultado do cálculo, tá bom? Então, aqui tem outros mnemônicos também que nós podemos estar utilizando, tá bom? Mas os mais tradicionais aqui são esses dois. E aqui eu posso colocar as instruções, né? Que são aqueles textinhos que saem na impressão do corpo do boleto, tá bom? Fazendo isso, aí eu já poderia gravar aqui, né? Aqui faltou dias para crédito, tá? Normalmente ou é 0 ou é 1, né? Para o crédito, né? Diante de um pagamento cair na conta, né? Vamos gravar aqui de novo. Aí gravou, a conta está cadastrada. Tá? A conta BB 29873. Legal, né? Então, conta cadastrada, né? Configurada bonitinha. Agora a gente vai gerar o boleto para o banco. Como é que a gente gera o boleto para o banco? A gente vem aqui, contas a receber, emissão de boletos. Tá? Aqui é a tela de impressão do boleto, né? Fazer a impressão dele, né? Só que para criar o boleto eu preciso ter o que? Um documento a receber, né? Então eu cadastro financeiro primeiro, crio o financeiro, em cima desse financeiro o sistema vai gerar o boleto. Então como é que eu crio esse financeiro? Então aqui na tela da emissão de boletos eu tenho esse botão, ó, novo contas a receber, tá? Aí eu vou colocar o que eu normalmente faço, tá? Como é um boleto de teste, né? Ele não vai ter vínculo com nota nem nada. Então eu vou fazer o cadastro dele aqui bem simples, ó. Então o campo da fatura, tá? Que é o número, seria o número da nota, né? O número do documento. Então eu normalmente faço isso aqui, ó. Fatura 999, né? Parcela 1, né? Sequência 1. Aí aqui eu coloco o cliente. Vou colocar a Brascom aqui como cliente, tá? Procura cadastrar a Brascom como cliente, né? Da base do cliente, né? Para a gente fazer o boleto em nosso nome, aí fica fácil de identificação que se refere a um boleto de teste, né? Procure não usar um cliente real da base do cliente, né? Data de emissão, deixa a data de hoje, data de vencimento aí avança uns 30 dias pelo menos, tá? Esses outros campinhos aqui eu acabo repetindo, né? Só para ficar tudo coerente. Ok? Aí aqui eu tenho o campo da conta corrente. Aí eu vou selecionar aquela conta. Ok? Número do título não precisa, o sistema vai criar automático, né? Quando eu abrir o boleto na tela, tá? Então, ao abrir o boleto na tela, só de abrir ele, o sistema já cria o número do título, tá bom? E aqui em cima eu tenho o campo do valor de emissão. Vamos colocar R$10. Gravei. Pronto, ó, o financeiro 1 está criado, tá? Se eu quiser criar o segundo, eu posso dar um voltar para trás aqui, ó, na setinha do navegador. Volta para trás. Tá? Aí eu só mudo a sequência, tá? Só a parcela. E a data de vencimento aqui também. O resto já está preenchido, então a gente ganha tempo, tá? Então... o voltar para trás é como se fosse... ele está voltando para o momento antes do gravar, né? Então os campos já estão preenchidos. Eu só mudo a sequência, data de vencimento, o valor já está certinho. E gravo também. Falta o banco, ó. Vou colocar aqui a conta corrente. Conta corrente. Pronto. E assim você vai criando aí... o financeiro, né? Então se eu preciso gerar 5 boletos, eu vou gerar aqui 5 financeiros, né? Então cada um deles é um boleto, né? Então cada parcela aqui, cada sequência, né? É um boleto. Eu criei só 2, não vou criar 5, tá? Então aqui só como exemplo. E agora a gente volta lá na parte de emissão de boletos.
Aí agora é só se atentar com filtros, né? Então aqui tem o campo da conta. Vou selecionar minha conta do Banco do Brasil. Tá? E aqui eu vou ter o botãozinho de filtros, né? Do lado direito aqui, ó. Tá? Se atente com os filtros aqui dessa tela, né? Então clique aqui em filtros, né? Então eu vou colocar tudo vencendo aí até 2030, que foi gerado na data de hoje, ó, 20/5/2025. Aí filtrar, olha lá, trouxe os dois boletos, tá vendo? Então tome cuidado com os filtros, ó. Aqui tem o filtro por local, né? Aqui eu tenho o filtro pela data de emissão, é da data até a data, ou seja, tudo gerado do dia 25 ao dia 20/5, né? 20/5 a 20/5. Então tem uma data de início e tem uma data de término, né? Referente à emissão. Mesma coisa a parte de vencimento. Estou filtrando tudo que vence, né? Do dia 21/10/2024 até dia 20/5/2030, né? Então, tome cuidado aqui com os períodos, tá bom? Status está todos, clientes está todos, tá? Então ele trouxe aqui nossos dois financeiros na tela. Quer imprimir o boleto deles? Posso marcar o quadradinho de cada um, eu posso clicar nesse primeiro quadrado aqui que ele seleciona tudo. Imprime o boleto. Boleto está gerado na tela. Tá? Aqui são dois boletos, tá? Então esse é um, né? Até a parte do código de barras, né? Bonitinho. Então aqui o que nós observamos, ó, né? Aqui a gente vai encontrar os dados da agência e da conta, né? O nosso número, aquilo que eu falei, né? Tem que dar uma continuidade lá, de acordo com o sistema do cliente, caso ele já tenha gerado um boleto pelo outro sistema, né? Então tem que dar uma continuidade nesse número, é importante, tá bom? Aqui saiu o textinho lá que eu comentei, né? De vencimento, multijuros, tá? Então, bonitinho. Então, esse aqui é o corpo do nosso boleto. Beleza? Então, o boleto está gerado, né? Então, passo a passo aí para fazer a homologação, né? Imprime o boleto na tela, aí clica aqui na impressora, salva, né? Esses dois PDFs em algum lugar da máquina. Bacana. Então, o boleto está gerado. Próxima etapa seria gerar a remessa bancária, né? Como é que a gente gera a remessa? Vai lá no conta de receber, borderou. Tá? Aí a gente também faz aqui a geração, né, da remessa. Aí para gerar a remessa, localiza os boletos gerados, né? Aí tem filtros, né? Cuidado com os filtros, como sempre, tá? Então, filtra aqui pela conta, pelo filtro, né? Achou os títulos, né? Então, digamos, os nossos dois boletos estão aqui, tá? Marco eles e clico no botãozinho novo lote. Lá, o sistema gerou aqui o borderou, que é o nosso arquivo KNAB, tá? Então, tá bonitinho aqui, foi gerado aí nosso arquivo. Tá bom? Então aqui a gente consegue visualizar ele, ó, inclusive, ó, nossos dois títulos 991 e 992, né? Já está indicado aí para dentro de uma remessa. Aí agora, se eu vim na parte aqui do contas a receber, gerar arquivo KNAB, eu posso gerar o arquivo TXT. Tá? Então aqui o nosso bordeiro 29, tá bonitinho, tá pronto aqui, ó. É só clicar na opção de baixar. Ele tem os dois boletos, né? A gente consegue ver aqui no finalzinho da linha a quantidade de boletos que tem dentro dele. Então eu consigo clicar aqui no comecinho, ó, baixar. Aí é só entrar no banco agora. Lá no banco tem uma parte de transmissão de arquivo remessa, né? Então baixou aqui na minha máquina, transmite o arquivo, tá? Assim vai estar registrando os boletos no banco, tá bom? Futuramente, quando no dia a dia, melhor dizendo, né? Aí todo dia também a gente, o usuário, né, que tem acesso ao banco, ele também, né, no dia a dia, nas operações, ele baixa o arquivo de retorno, né? Então, aqui na parte de borderos também, ele pode subir esse arquivo, tá? Porque caso o cliente pagou já o boleto, né, ao subir o arquivo,
a Brascom já realiza a baixa de acordo com a devolutiva do banco, tá bom? Então o passo a passo aí para fazer a parte de homologação é essa: faz a configuração, emite boleto, vem na tela do borderô, gera o arquivo remessa, né, selecionando os boletos que foram gerados, e por último gera o arquivo KNAB aqui para estar transmitido para o banco, tá bom? E para finalizar, só uma característica aqui de conhecimento, eu deixei dois arquivos abertos aqui, ó, de cobrança, né? Um é do Santander, tá? Santander aí é o KNAB 400, ó, né? Aquilo que eu comentei, né? É um boleto por linha, tá? Então aqui a primeira linha é sempre o header, né? Que a gente chama de o cabeçalho, né? Vai ter alguns dados aqui, e a partir da segunda linha aqui é um boleto, ó. Então isso aqui é um boleto, isso aqui é outro boleto, né? E aqui a gente consegue identificar os boletos, tá bom? Entre um boleto e o outro tem a linha 2 aqui, ó, nós observamos bem, né? Tem a linha 2 aqui, ó, tá? Que é onde vai ter as informações de juros e multa, né? Olha que legal. Tá, então a gente sabe que esse aqui é o KNAB 400. Por que é 400? Né? Vai ter 400 caracteres, né? Então se eu parar aqui bem no finalzinho da linha, no último registro, coloquei o cursor aqui na última posição, ó, né? Aí lá embaixo eu consigo ver, ó, qual que é a coluna, né? Ou seja, coluna 400, né? E pelo manual do banco, vamos pegar o exemplo aqui, ó, layout de cobrança do Santander, né? Layout de cobrança do Santander para 400 posições, né? Aí aqui tem toda a instrução do banco, ó. Então o banco ele vai falar para mim, ó, lá na remessa, né? Então qual que é a posição, né? Então posição pegar o exemplo aqui, ó, posição da 18 a 21, né? O que vai ter na posição 18 a 21, né? O código da agência, né? Da 22 a 29, código do movimento, né? E aqui o próprio banco ele tem as instruções. Então o que é a posição, né? A posição é a coluna, né? Então ele está falando na posição 18 a 21, onde é a posição aqui? Vamos dar uma olhadinha, ó. Conforme eu vou avançando com o cursor, tá? Então cheguei aqui, ó, posição 18, ó, então a posição 18 está aqui, né? Então eu consigo ver que a posição 18 ela está começando aqui do número 4, ó, tá? Então aí eu consigo com o cursor saber o que está tendo de informação, ó. Então aqui, ó, né? Então a partir daqui, né, é a posição 18. Então eu consigo ver, conforme eu vou mexendo no cursor aqui embaixo, ele vai exibindo, né, a coluna que eu tô. Então eu consigo saber, né, aonde está saindo as informações, se precisa aplicar alguma correção, né. Então é uma forma da gente, de acordo com o retorno do banco, né, identificar se está tudo configurado certinho, o que está saindo naquela posição que ele rejeitou, né? Então é uma forma de fazer análise, tá bom? Então assim a gente identifica aqui a diferença, né, do layout. Esse é o layout 400 Santander, tá bom? Então aqui a gente identificou o header, né, que é o cabeçalho, tá? Aqui a parte de baixo já é o boleto, né, com duas linhas adicionais aqui dentro dele, que é as informações de juros e multa, tá bom? E agora do ladinho aqui, deixei aberto também um exemplo, esse é do Banco do Brasil, tá? Então isso aqui também acaba sendo bem interessante. Esse aqui já é diferente, ó, né? 240, tá? Reparar aqui quando eu paro o cursor aqui no último registro, tá? A gente consegue ver que ele é 240, só como exemplo. Tá, deixa eu dar uma animada aqui um pouquinho melhor, né? Então eu parei o cursor aqui, ó, no último caractere, né? E aqui embaixo eu consigo ver em qual coluna que eu tô, né? Eu tô na coluna 240. É o mesmo conceito, tá? Então a diferença é o banco aqui do Banco do Brasil é um pouquinho mais detalhado, né? Como é 240 ele é aquele conceito, ele tem mais detalhes, né? Então vai ter o header também, que é o cabeçalho,
né, com os dados de agência, conta, CNPJ, né, tudo bonitinho. Aí vai ter o boleto, tá? E dentro do boleto vai ter os segmentos, né, segmento P, segmento Q, né, pode ter o segmento R, né. Então vai ter os segmentos de acordo também com a normativa do banco, tá? Então a gente abrir aqui o Banco do Brasil, ó. Banco do Brasil é com 240, então ele vai seguir aí o modelo, né, do FEBRABAN. Aí aqui também a gente vai ter, né, todas as instruções, né, onde, o que vai sair em cada posição, ó, ó lá, segmento Q, né, então a gente consegue saber aqui, né, ó lá, segmento P, né, então, novamente, mesmo conceito, tá, e o que sai em cada segmento, tá bom? Não é objetivo, né, estudar manual do banco, mas só para ter esse conhecimento básico aqui, da diferença das remessas, né, onde vai estar as informações, tá, para tentar descobrir aí o que está em cada informação, né, o banco ele vai falar, né, às vezes ele fala, ó, na posição número tal está saindo o código X, deveria ser o código Y, né, então aí eu consigo bater o olho aqui, né, procurar, né, essa posição, e se precisar consultar aí, procura pelo Google, né, o manual do banco e, né, e avaliar, né, o que deveria, qual que é o tipo de informação que está naquela posição, acaba ajudando de alguma forma, tá bom? Então são todos esses detalhes aí referente à parte de configuração, homologação, né, de boletos e remessa bancária, tá bom? Falando um pouquinho sobre a parte do Inter, o Inter é um pouquinho diferenciado, né? Então o Inter, a gente tem o passo a passo ali do banco, que ele pede, né, como é que gera ali os tokens, né? E em posse desses tokens, nós fazemos as configurações também. Então, para fechar sobre a parte do banco digital, né? Então, pegando o exemplo do Banco Inter, né, ou qualquer outro banco digital, precisa dos tokens, né? Então, lá dentro do banco tem uma área de conseguir, né, gerar o certificado, gerar os tokens. No caso do Banco Inter, eu até tenho um passo a passo aqui que eu envio para o cliente, ó, explicando para ele como é que ele vai gerar esses tokens, né, e encaminhar para nós. Tá? Ele vai mandar esses tokens. Normalmente vai vir um arquivo parecido com esse daqui, ó. Deixa eu tentar abrir aqui. Né, que vai vir, né, duas modalidades aqui, ó, bem boa, né, duas posições, tá? Só para entender o que vai ser gerado lá dentro do banco, tá? Então tem esse passo a passo aqui, né? Vai criar essas informações, o cliente vai encaminhar isso para nós, a gente vai cadastrar o banco e a agência no sistema igual eu já mostrei, né? Banco, agência, conta. Aí a diferença é o que? Em posse desses tokens, né? Eu já posso vir aqui na parte de parâmetros e procurar a parte de integrações, ó. Eu tenho aqui a área de integrações. Procuro aqui Banco Inter. E aqui eu posso clicar no botãozinho novo cadastro. Aí basicamente eu pego aqueles dados, né, cliente ID, cliente secret, né, vinculo aqui com o Banco Inter, né, que ele tem que estar cadastrado, tá? Então copio lá aquele certificado, né, tudo bonitinho, tá? Então todos aqueles dados ali, né, que o cliente vai passar para nós, né, cliente ID, cliente secret, né, o certificado que eu mostrei aqui, ó, que é essas chaves, né, imensas. Vou copiar, vou colá-las aqui, vou gravar. Feito isso, a integração do Banco Inter já começa a ocorrer, tá bom? Basicamente é isso. Aí já poderia vir aqui na parte de emissão de boletos, né, gerar o financeiro e já gerar também aí o boleto do Banco Inter, tá bom? A única diferença é que ao marcar aqui a parte de Inter, né, ao gerar o boleto do Inter, ele
vai mudar aqui só a parte de emissão, tá? Então, quando eu gero o boleto pelo Inter, aqui vai aparecer um botão, na verdade, tá? Então tá tudo configurado, coloquei as chaves, né? Aqui não vai aparecer mais esse quadradinho aqui, tá? No caso do Inter, quando estiver operando o Inter, vai aparecer um botão aqui escrito emitir Inter. Aí você clica nele, o sistema já se comunica lá com o Inter e o boleto aparece na tela, tá bom? É a única diferença aí referente ao banco digital. É mais simples e mais fácil para fazer o processo de homologação, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.